Você quer elevar a qualidade das suas imagens científicas, seja para artigos ou para suas apresentações? Então fica aqui comigo que hoje eu vou estar mostrando todas as ferramentas básicas para você começar a utilizar o Figma, um programa de design profissional que vai elevar muito as suas imagens científicas, além de ser um programa totalmente gratuito com todos os recursos disponíveis por 0 centavos. Então fica comigo e bora aprender a utilizar o Figma. Oi gente, eu me chamo Jasmin e vocês estão no Passos Acadêmicos, onde a gente fala sobre organização, produtividade, escrita acadêmica e tudo que permeia essa vida científica. E hoje eu vim aqui, toda caracterizada no Figma. Esse foi um vídeo muito pedido por vocês lá no Instagram, inclusive para quem não me segue, vai lá me seguir porque eu interajo muito com vocês todos os dias por lá. E hoje eu vou estar mostrando para vocês as ferramentas básicas para você começar de vez a utilizar o Figma, deixar o Canva de lado e elevar muito a qualidade das suas imagens. O Figma, pessoal, é um programa de design profissional gratuito. Então, por exemplo, recursos como um fundo transparente, imagens vetorizadas, você consegue fazer sem ter que pagar nada e são recursos essenciais para um pesquisador. Por exemplo, as revistas acadêmicas, normalmente elas pedem para que a gente envie as figuras do nosso artigo com um fundo transparente, então a gente consegue fazer isso tudo pelo Figma. A gente consegue medir exatamente o ângulo que a imagem tá, se tá alinhada ou não. Isso é essencial para que nossas figuras tenham uma maior qualidade e profissionalismo. Bora pro vídeo! Bom, pessoal, então eu já tô aqui no computador. A gente vai primeiro entrar no site do Figma para fazer o download. Então, usem a versão desktop. Vamos em Get Started. Então, aqui eu tô criando uma conta para que vocês possam ver certinho desde o início qual é o passo a passo para baixar. E pronto, pessoal, entrei. Aqui tem uma parte paga do Figma, mas que assim, é bem... Não necessita, gente. Só com gratuito você já tem muita coisa, muitas ferramentas. Start for free. Agora, como que a gente começa? New Design File. Bom, pessoal, esse aqui vai ser o seu painel central, onde você vai fazer todas as artes. Aqui você pode selecionar a setinha, né, para poder clicar nas coisas. Aqui você vai selecionar o frame. Esse é o primeiro passo quando você vai começar uma ilustração, porque essa parte cinza aqui é o painel central, é onde vão estar todas as suas ilustrações. Então você precisa, com os frames, delimitar onde vai estar cada imagem. E você pode tanto fazer ele à mão livre, né, do tamanho, do formato que você quiser, quanto selecionar um padrão que o Figma já disponibiliza. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma apresentação de slide, ou, por exemplo, um post do Instagram. Esse aqui é aquele post quadradinho, eu utilizo o retangular, por exemplo, então é só eu vir aqui em cima e adaptar ele para o tamanho que eu quiser. Então, se a revista, por exemplo, disser... tem que ser uma imagem de tanto por tanto. É aqui, nessas configurações, que vocês vão colocar exatamente o tamanho que a revista quer. Bom, então agora eu posso começar a utilizar algumas figuras que o Figma disponibiliza, como por exemplo o retângulo, né? Vou adicionar aqui o retângulo. As linhas vermelhas vão me indicar quando eles estiverem exatamente na metade, ou eu posso vir aqui em cima e selecionar para ficar na metade vertical e na metade no meio, né? Para centralizar. Além disso, eu consigo mexer o ângulo. Então, por exemplo, se eu quero que ele fique a exatamente 45 graus,
é só eu vir aqui e escrever 45. E aí isso é muito útil, porque às vezes a gente não sabe, mexendo livre aqui com a mão, né? A gente não sabe se ele tá exatamente reto. Por exemplo, aqui, eu acho que ele tá reto, mas será que ele tá reto? Não exatamente, ele tá em 179,7. Ele deveria estar em 180 para ficar reto. Então, eu posso colocar aqui 180 ou 0. Então, esse ângulo acaba sendo muito útil para aumentar ainda mais o nível de detalhe, né, e de precisão nas suas imagens. Além disso, eu posso deixar essa borda redondinha. Eu posso arredondar o quanto eu quiser. Aqui tem as outras imagens, né, como por exemplo um círculo. E eu posso adicionar uma imagem também. Agora eu tô só posicionando todos os elementos para que vocês vejam tudo que eu consigo adicionar, né? Não tudo, mas quase tudo, porque é muita coisa. Eu posso adicionar um texto também. Imagem 1. E aqui, ó, vocês veem que ele tá bem pequenininho, né? Então, para dar esse zoom, pessoal, eu cliquei Ctrl e fui rodando com a rodinha do mouse. Então, eu posso editar esse texto de diversas maneiras, ó. Eu posso tanto editar a fonte, eu posso aumentar o tamanho, né, da minha fonte, o quanto eu quiser. Se eu tiver outra linha, eu consigo separar elas, o quanto eu quiser separar. E eu consigo separar as letras o quanto eu quiser também. Além disso, eu posso escolher para ser tudo em caixa alta. Então, se eu escrever errado, por exemplo, eu quero que seja em caixa alta, não precisa apagar tudo e escrever tudo de novo. Eu escolho por aqui. Tudo em caixa baixa. Apenas a primeira letra em caixa alta. E aqui nesse nulo é a gente que personaliza do jeito que quiser. Sublinhar, né, riscar. Aqui as centralizações. Bom, o texto eu também consigo mudar as cores. É só eu vir aqui, clicar no mais ou clicar no fio. E selecionar a cor que eu quiser. Então, suponhamos que eu quero que ela seja branca. E eu posso selecionar também o stroke, é contorno. Então, isso me serve tanto para as imagens, para as figuras, quanto para a letra. Então, posso adicionar um contorno na letra. E eu posso dizer a grossura que eu quero que este contorno esteja. Aqui eu digo se eu quero que esse contorno cresça para fora, para dentro, ou igual, um pouco, metade para fora, né, e metade para dentro. Então, aqui, por exemplo, no círculo eu posso adicionar, né, o contorno. E se eu colocar outside, por exemplo, ó, ele vai crescer apenas para fora. Se eu colocar centro, ele cresce igualmente para fora e para dentro. Além disso, eu posso adicionar efeitos nas figuras e no texto. Então, aqui eu posso adicionar uma sombra, dizer o quanto que eu quero que essa sombra apareça. Eu posso dizer que cor que eu quero que essa sombra seja também. E a opacidade dela. Então, se eu quiser ela mais clarinha, ela vai aparecer mais clarinha. A mesma coisa com o texto. Eu posso adicionar também esse efeito de sombra. E um outro efeito bem legal é o foco. Eu posso desfocar essa imagem. Para tirar, se eu, por exemplo, eu quero tirar esse efeito, me arrependi, é só clicar aqui no menos. De recursos básicos, assim, o mínimo que você vai encontrar é isso. Agora vamos avançar um pouquinho mais, eu vou mostrar para vocês os plugins.
Os plugins, pessoal, é como se fossem aplicativos que eu vou adicionar ao Figma e que existe uma imensidão de plugins para uma imensidão de funções. Quase tudo existe um plugin na vida, vocês vão entender um pouquinho mais do que eu tô falando agora. E não se preocupa, porque vocês não tem que baixar no computador de vocês. É só realmente baixar no Figma e vai ficar salvo. Ele não ocupa muito espaço, muita memória do seu computador. E o Figma, lembrando que ele trabalha em sistema de nuvem. Então, à medida que você for trabalhando, se tiver internet, ele vai salvando automaticamente. Então, o primeiro plugin que eu quero mostrar para vocês é o que você consegue visualizar fontes. Porque aqui, se você quiser mudar, percebe que não dá para ver qual que é o estilo das outras fontes? Então, você vem aqui nesses desenhos, Resources, clica em Plugins, e aqui eu já tenho, mas se você não tiver, só digitar Font Preview e clicar em Run. E aí ele vai aparecer com todas as fontes que tem dentro do seu Figma. Se você quiser incluir uma que não tenha, é só fazer o download dela, ativar no seu computador, que ele já vai automaticamente aparecer no Figma. Aqui você consegue colocar o texto que você quer de exemplo, para ver como que ficaria. O segundo que eu quero mostrar para vocês é esse de Background Remover. Eu utilizo esses dois principalmente. O Icons 8 é o melhor, é o que deixa a melhor qualidade após cortar a imagem, né? Após cortar o fundo da imagem. Só que às vezes eu coloco umas imagens muito grandes, assim, muito de altíssima qualidade, e ele não consegue cortar. Então, isso a gente vai fazer com a imagem, ó. Suponhamos que eu quero só uma mão, eu não quero todo esse fundo branco aqui. Eu posso fazer várias edições com essa imagem. Primeiro, eu posso vir aqui em Image e Crop. Aí, eu vou ser capaz de cortar essa imagem onde eu quiser. Suponhamos, Enter. Eu posso também aqui mexer algumas configurações de luz, né, de saturação. E o mais legal é esse de poder cortar a imagem. Então, eu venho aqui, deixo ela selecionada, né, e clico em Run. E ele vai começar a cortar a imagem. E prontinho, imagem com o fundo transparente. Agora, olha que legal esse plugin que eu vou mostrar para vocês. Suponhamos que eu quero dar um certo movimento para esse meu texto. Eu quero que ele fique circular, eu quero que ele fique no formato ali de uma mão, eu quero que ele acompanhe uma certa curvatura. Eu posso clicar na caneta, ver mais ou menos qual que é o tamanho desse meu texto e fazer uma curva, que isso eu vou ensinar logo em seguida para vocês, tá? Como é que faz essa curva. Feito isso, eu clico de novo no texto. Para selecionar os dois, é só clicar no Shift, vou nos plugins e clico aqui, ó, em Toolpath. Ele vai juntar a minha linha com o texto, então o texto vai ficar exatamente na curvatura que tá aquela minha linha. Vai abrir essa janelinha, eu vou clicar em Link. E pronto. Olha que legal, gente, é muito bacana. Aqui ele criou esse grupo, onde cada um desses elementos é uma das letras, então você também pode depois customizar um por um, se você quiser, ele meio que separa as letras entre si. E você pode vir aqui, tá vendo que a linha continua ali atrás? É só vir aqui e deletar ela. Agora, se eu aproximar, ó, eu posso querer que esse G aqui, por exemplo, fique mais arredondado, mais curvado, ou que eu afaste ele. Então, eu posso ir
adaptando do jeitinho que eu quiser, letra por letra. Ou eu posso me contentar com a configuração que ele já fez com esse plugin. E pessoal, olha que legal, eu descobri isso essa semana, depois que o vídeo já foi feito e quis trazer aqui pra vocês. Se você tiver um texto, você pode clicar, selecionar ele, com o botão direito do mouse e em Outline Stroke. E olha o que ele faz, vira um vetor, cada letra fica vetorizada, então você pode vir aqui, por exemplo, e rearranjar ela do jeito que você quiser. Eu vou fazer uma sem contorno para vocês verem como ela fica. E aí você se joga na criatividade, né, gente? Então o Figma, pessoal, o que eu tô mostrando aqui nesse vídeo é o básico do básico. Muitos de vocês podem pensar, mas tudo isso que ela tá fazendo eu consigo fazer no Canva. Mas o Figma, ele permite muito mais edição de imagem, porque ele trabalha com imagens vetorizadas, além da qualidade ser melhor, e além de todos esses recursos serem gratuitos. Então toda a parte, por exemplo, de salvar a imagem com fundo transparente, de cortar o fundo da imagem, e de adaptar, né, as fotos, os textos, as figuras do jeito que você quiser, é tudo 100% gratuito. Muito legal, né? Agora eu vou mostrar para vocês um recurso incrível que é a caneta do Figma. Se você vier aqui nessa caneta, ó, vai aparecer essa bolinha. Você clica a primeira vez, né, para começar o desenho, e a partir daí você pode desenhar o que você quiser. Você pode fazer elementos retos ou você pode fazer elementos curvados, como eu fiz com o texto. Para isso, basta você clicar a primeira vez, sempre, né? E no próximo clique, você não vai soltar o mouse, você vai permanecer clicando o mouse e vai arrastar ele até chegar na curvatura que você quiser. Então, ó, mantenho pressionado o mouse e arrasto ele para onde eu quiser. Com isso, pessoal, vocês conseguem fazer diversos desenhos. Tá bem? E essa imagem aqui você pode, é claro, personalizar ela com as cores que você quiser. Então, vamos escolher aqui de novo o azulzinho, esse mesmo que a gente utilizou antes. Eu posso engrossar essa linha. Deixa eu aproximar para vocês verem. Estão vendo que aqui a beirada tá quadradinha? Eu posso vir aqui e pedir para essa beirada ser arredondada. E eu quero que a outra ponta seja uma seta, por exemplo. Ou tenha uma bolinha. Ou tenha um diamante. Eu posso escolher do jeitinho que eu quiser. Além disso, eu posso pedir para ser pontilhado e não uma linha sólida, né? E esses pontilhados aqui eu posso customizar o quantos que eu quero. Então, por exemplo, aqui ele fica maior. Aqui ele fica com mais pontinhos. E um outro exemplo é quando eu faço pontas retas, né? Eu posso pedir para essas pontas, deixa só eu corrigir aqui. Eu posso pedir para essas pontas serem curvadas. E aqui eu posso ajustar ainda mais e tornar esse desenho ainda mais curvado. Então, esse recurso da caneta é o que eu mais utilizo. Ele te dá uma infinidade de possibilidades de criação de figuras e de imagens. Além disso, você pode passar por cima de outras imagens, tendo elas como base. Então, por exemplo, eu posso vir aqui. Tem esse plugin chamado Icons 8.
que ele te traz algumas figuras, tipo como o Canva tem, mas elas não são personalizáveis, ó. Você vem aqui em ilustrações. Então, ou eu posso baixar ela do jeitinho que ela é, ou eu teria que pagar para a versão vetorizada, onde eu poderia mudar as cores, por exemplo. Vamos aproximar bem. E agora eu passo a caneta por cima, porque aí eu tenho ele como modelo, mas eu posso customizar do jeito que eu quiser. Então eu venho com a caneta e começo a fazer a minha maçã. Aí aqui, ó, vocês estão vendo que a minha curva tá esquisita, não tá encaixando direito aqui? É por causa desse ângulo aqui, ó. Você vem nesse quadradinho e arranja ele, ó. Se eu colocasse ele pra cá, ó, pra onde ficaria a minha curva? Vou colocar pra cá. Então, você arranja ele mais ou menos pra onde você quer que ela fique. Mas não precisa, nesse momento inicial, se preocupar tanto em ficar perfeita, porque depois você pode retomar esses ângulos e ir aperfeiçoando. Vocês já vão me entender. Agora, essa imagem tá por cima, né, do nosso vetor. Então, a gente vai colocar o vetor por cima para poder ver direitinho. Vamos diminuir um pouco essa linha também. E agora a gente começa a ajustar. A gente vai dar 2 cliques, clicar nessas bolinhas que aparecem e começar a ajustar por aqui, ó. Eu posso tanto ajustar o ângulo por aqui, então deixar mais certinho. Ó, eu posso aproximar, jogar mais para longe, quanto pelas próprias bolinhas, né? Então eu posso ajustar um pouquinho aqui a bolinha também. Aí é um joguinho, pessoal. À medida que vocês forem fazendo isso cada vez mais, vocês vão pegando mais prática. Eu, no início, era um desastre com a caneta. E foi realmente indo de passinho em passinho que eu fui melhorando. E não precisa ficar perfeito, né? Porque vocês não querem fazer uma cópia idêntica do desenho. Vocês só querem ter ele como base, porque nem sempre a imagem vem direto na nossa cabeça, né? Às vezes a gente precisa de um molde para usar como base. E agora, então, nos falta fazer essa linha do cabinho, né? E eu posso só fazer literalmente a linha, eu não preciso contornar ele todo por fora. Por quê? Nesse caso aqui, eu posso simplesmente engrossar a linha o quanto eu quiser. Eu posso deixar ele quadradinho se eu quiser. Pronto, pessoal. Agora o que eu faço? Eu vou juntar o vetor. Eu vou clicar no vetor e vou clicar com Shift também no outro vetor redondinho. E selecionar com o botão direito Group Selection, que aí ele vira um grupo só. Ah, mas Jasmine, ficou feio ali, o cabinho ficou por cima, eu quero que fique atrás. É só vir aqui no grupo e colocar o cabinho para baixo da maçã. E aí ele fica atrás dela. E aqui está a nossa maçã, gente, que a gente pode depois adicionar um efeito, por exemplo. Se a gente quiser, ó, colocar uma sombra. Pode fazer o que quiser com essa imagem. Isso você pode fazer com a figura que quiser. Se joga aí na criatividade, vocês têm que treinar com a caneta. Se eu quiser colocar um brilho, ó, a gente pode vir aqui. Pá. Eu posso, ó, deixar ele redondo. Vamos deixar ele branquinho, tá? Não tão branco, né? Pra não ficar muito destacado. E olha que legal, eu posso colocar o efeito de tirar um pouco do foco. Porque aí vai parecer mais um brilhozinho do que se fosse uma linha perfeita, né?
Então, essa é a grande questão do Figma. Tanto os plugins quanto as ferramentas já do próprio programa, né? É uma infinidade de possibilidades. É a questão da criatividade mesmo, do treino. E é aquilo, pessoal, não tem essa de, mas eu não sou uma pessoa criativa. A criação é tipo um músculo, tem que ficar ali treinando ele, fazendo ele crescer. Ele por si só não vai crescer, né? Então, essas ferramentas possibilitam infinitas ideias de design. Eu mesma não sei tudo ainda que o Figma permite, eu ainda tô aprendendo também. Mas só com esses recursos básicos eu já faço todas as artes do Instagram, eu tenho começado a fazer minhas apresentações e são tudo imagens autorais, né, pessoal? Então você coloca ali o seu jeito, as cores que você quiser. Você pode selecionar a opacidade em tudo, inclusive na letra. Então o Figma permite que você edite as imagens, as figuras, os textos, todos os elementos do jeito que você quiser. E uma última coisa que eu quero mostrar para vocês antes de mostrar como exportar e encerrar esse vídeo é essa barra aqui do lado. Aqui ele vai estar mostrando todos os frames que vocês têm. Então, esse negrito aqui, que a gente pode renomear, né? Vai ser o frame. Tudo que tiver dentro dele é o que vai pertencer àquela imagem daquele frame. Se tiver fora, por exemplo, ele não aparece mais no frame, porque ele não pertence mais, ó. Tá vendo que ele tá aqui, só que ele não tá aparecendo pra você, porque ele não tá dentro dele. Então, isso também, sempre se certifiquem de que quando vocês forem exportar uma arte, tudo que vocês querem que esteja lá dentro, de fato esteja lá dentro, porque às vezes ele inclusive até aparece, mas quando você vai ver ali nas configurações do lado, ele tá para fora. Então, sempre se certifiquem de que esteja tudo dentro. E isso de o que vai para frente, o que vai para trás, eu quero que isso apareça mais. Vocês podem editar por aqui também. Então, eu quero que esse retângulo fique na frente de tudo, é só jogar ele lá para cima. Eu quero que esse texto aqui, por exemplo, fique atrás dessa imagem. Então, eu vou colocar ele aqui, atrás dessa imagem aqui. Não, eu quero que ele vá para frente. Então, por aí você seleciona. Você também pode pedir para não ver alguma coisa. Então, eu gostaria de ver como que ficaria essa imagem sem essa maçã. Então, eu tiro o olho e ela desaparece. Ó, o vetor aqui tá para fora da maçã. Se eu voltar a colocar o olho, ela volta a aparecer. Então, agora, como exportar? A gente seleciona o nosso frame, export. Aqui a gente vai escolher o tipo de arquivo que a gente quer salvar. Aqui vamos salvar como uma imagem, para dar de exemplo. Export, aí ele vai abrir sua pasta, né? E aí a gente dá um nome para o nosso frame e salva onde a gente quiser. E a grande sacada do Figma, que também é de graça, vamos ver lá como ele salvou. Fundo branquinho, o nosso retângulo rosa, tudo ok? Tá, Jasmine, mas eu não quero que fique esse fundo branco, eu quero um fundo transparente e que só apareça os elementos que eu adicionei. Ok, é só você vir em Frame, clicar fio, tá vendo que tá branco aqui? Você vai tirar esse fio. E aí não vai ter nenhuma cor, nenhuma imagem atrás. Então, vamos salvar assim para ver se deu certo. Se tá transparente. E tá transparente. Tudo que eu mostrei até aqui foi o básico do básico do básico do Figma. E olha, tudo que você já pode começar a fazer aí para elevar o nível das suas figuras e das suas ilustrações.
Lembrando que as imagens feitas no Figma são de altíssima qualidade, então, ó, você pode dar zoom e ele não perde a qualidade, ó, você não vê ele pixelado. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, tomem coragem e se joguem aí no Figma. E bora dar esse passo além para elevar o nível das nossas imagens e figuras científicas, acadêmicas, criar apresentações personalizadas e autorais. Deixa aqui nos comentários se vocês curtiram, se tem alguma dúvida, se tem algum outro recurso que vocês queiram entender. Curte esse vídeo para eu saber que vocês gostam desse tipo de tutorial e não deixa de se inscrever na página para que a comunidade do Passos Acadêmicos não pare de crescer. Um beijo e até o próximo vídeo!